já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Eugênio Lira, o advogado tombou com um tiro na testa. A 22 de setembro de 1977, 6 dias antes de depor numa comissão parlamentar de inquérito dedicada à grilagem, o advogado e poeta baiano Eugênio Alberto Lira Silva foi morto com um tiro na testa, no centro da cidade de Santa Maria da Vitória, Bahia. 4 meses antes, ele pedira garantias de vida ao secretário de Segurança Pública da Bahia por causa das ameaças que vinha sofrendo. Tinha 30 anos e era casado com Lúcia Lira, na época grávida de 7 meses. A sentença de morte de Eugênio fora decretada em agosto de 1977, quando ele ganhou a causa do poceiro Isaías Pereira dos Santos, que estava sendo perseguido pelo grileiro Valdeli Lima Rios. Os mandantes do crime foram os fazendeiros Alberto Nunes, Valdeli Rios, João Costa, além do delegado regional Abílio Antunes de Oliveira, do suplente do delegado Cantídio de Oliveira, vulgo Zé Pequeno. Eles empreitaram a morte de Eugênio, contratando para executá-lo o pistoleiro Wilson Novaes Guzmão. Os pistoleiros chegaram a ser presos, mas, em 79, fugiram da prisão de Santa Maria. As ameaças contra Eugênio foram se acumulando ao longo dos anos. Em abril de 1977, o grileiro Alexandrino de Souza tentou invadir a casa do advogado e ameaçou de arma em punho. Em agosto de 77, Valdeli mostrou um revólver a Eugênio e depois, num coquetel, para o qual, ironicamente, Eugênio e Lúcia chegaram a ser convidados, Valdeli, embriagado, fez violento discurso contra Eugênio, finalizando para quem quisesse ouvir: "O homem deve morrer." Depoimento da viúva Valente. A advogada Lúcia Lira, mulher de Eugênio, fez um dos mais dramáticos e comoventes relatos do tribunal. Os fatos ocorridos em Santa Maria da Vitória há 10 anos, 1 mês e 15 dias se culminaram com o assassinato do meu marido e companheiro Eugênio. Estão assim bem frescos na minha memória. Assim como me lembro bem dos nomes dos criminosos e mandantes que não foram acariados nos autos. O que para Lúcia ficou bem claro foi que o crime ocorreu num contexto que se coloca para todos os advogados que militam em defesa do trabalhador rural. Conivência do Estado e tentativa de dificultar ao máximo a ação do advogado. E o crime que vitimou Eugênio foi apurado porque houve muito protesto contra o assassinato. Este trabalho de investigação foi desenvolvido muito pela reação que teve esse assassinato. A morte dele causou comoção. Era o primeiro advogado de trabalhadores rurais que estava sendo assassinado. Então, todo o movimento sindical se mobilizou diante de providências, exigindo ação. A Secretaria de Segurança Pública mandou delegados especiais para a área. Na época, o juiz da comarca era o Dr. Libório e ele teve um bom empenho nas investigações. Se não fosse ele, nada seria conseguido, porque existia todo um esquema preparado de fuga do pistoleiro e se ele conseguisse escapar, nada ficaria esclarecido. Trabalhando com Eugênio, eu conhecia todos os seus envolvimentos com as pessoas, mas não podia provar nada. Era minha palavra contra a dos assassinos. Mas, na medida em que o pistoleiro soltou realmente todas as informações, a partir daí as coisas foram acontecendo. Início da carreira do casal. Lúcia e Eugênio tinham se casado, já tinham se formado e montaram seu escritório numa das principais ruas de Salvador. A gente estava tendo o que qualquer profissional do direito
sonha ter, que é seu escritóriozinho todo bonitinho, com uma clientela razoável na rua principal da cidade. Mas isso não estava nos satisfazendo. Lúcia entrou para o movimento sindical em novembro de 73, na região de Feira de Santana, enquanto Eugênio, em 74, começou a esboçar um trabalho de advocacia social na região de Paripiranga, Pombal e Tucano. Em 76, a FETAG nos convidou para trabalhar em Santa Maria da Vitória, onde estava havendo muita grilagem e violência. Eugênio foi para lá em abril, eu permaneci em Salvador. No dia seguinte, ao de sua chegada, ele foi procurado pelo Geraldo Fé Souza e Valdeli, representante dos grileiros, para uma conversa. Fizeram ao meu marido a proposta de servir a dois senhores, ou seja, ele trabalharia para os sindicatos de Santa Maria, Bom Jesus da Lapa, Santana e Serra Dourada, como combinara com a FETAEG, servindo aos poceiros, mas, ao mesmo tempo, receberia dinheiro dos fazendeiros locais. O advogado recusou a proposta e encaminhou seu trabalho tanto na área das providências legais, esgotando todos os recursos na área administrativa, mas também esclarecendo os trabalhadores sobre os direitos que eles tinham de permanecer na terra, dando todas as informações que pediam. De denunciante a suspeita. Em agosto de 76, já estávamos juntos em Santa Maria da Vitória. Tempos depois eu tive de vir a Salvador para fazer a denúncia das grilagens e também de muitas armas que estavam aparecendo por lá. Apareceram lá pistoleiros carregando armas pesadas, como escopetas. Eu vim conversar com a Polícia Federal sobre esses fatos, que eu julgava graves, e lá houve uma transformação da coisa. Eu estava denunciando e acabei sendo interrogada. Chegou a ponto de pedir de volta a petição dizendo que, se eles estavam de porta fechada, então não me interessava. O próprio superintendente foi quem me interrogou. Ele disse que a função da Polícia Federal era restabelecer a ordem e que ele próprio iria a Santa Maria fazer uma sindicância, como de fato foi. Na sindicância, o superintendente não procurou ninguém do Sindicato dos Trabalhadores. Ele procurou os fazendeiros e grileiros que acusaram Eugênio de subversivo. As fontes do superintendente foram justamente aquelas que estavam se armando para cometer violência contra trabalhadores. Foi a versão delas que ele endossou. Lavrador enterrado sem caixão. Aumentava a ocupação de terras e ao mesmo tempo a tomada violenta da terra de poceiros que já a ocupavam há muitos anos. Santa Maria da Vitória parecia um barril de pólvora. Em outubro de 76, o poceiro Basílio Caldeira da Silva, que vinha sendo ameaçado por um dos diretores do grupo Camecan Agropastoril de Coribe, procurou Eugênio Lira e mostrou a ele um papel onde estava escrito: Basílio, toma jeito, toma cuidado, tua vida está por um fio. A caminho da casa de Basílio, vários bilhetinhos desse tipo tinham sido colocados, em troncos de barriguda, uma árvore muito comum na região. A mulher de Basílio ficou com medo, pediu cuidado, mas ele não levou muito em conta as ameaças, dizendo que, se tivesse de morrer, preferia caminhar com as próprias pernas. E foi o que realmente sucedeu. Ele foi fazer a feira em Santa Maria no sábado e não voltou. Na segunda-feira, sua mulher começou a procurá-lo. Na quarta, foi chamada pelo delegado de Santa Maria, dando conta de que o marido dela tinha sido enterrado porque o estado do corpo não tinha mais condições de ser exibido. Enterraram mesmo sem caixão. Quando Dona Ceci, a viúva do morto, nos procurou, conta Lúcia, fomos lá e vimos que tinha havido um assassinato com requintes de perversidade. As compras de Basílio estavam todas espalhadas pelo chão, pedaços de pau e corda em volta. Isso sim, bem numa subida da serra. A casa dele ficava lá embaixo. A polícia chegou a dizer que o homem tinha morrido de colapso. Imagina, ele teria subido o morro e morrido de colapso por causa da subida. O atestado assinado pelo médico de Santa Maria da Vitória dava morte por colapso. E nas observações que vêm na certidão, falava-se até de um histórico de doença mental na família de Basílio. Eugênio pediu exumação do cadáver e foi designado um delegado especial, o tenente Francisco de Paula, para apurar os fatos. O casal vivia entre o cuidado com o filho e os camponeses, numa batalha em que se misturavam reuniões, manifestos, dúvidas, incertezas, medo e coragem alternadamente. Soltou os cachorros em cima dos grileiros. No início de 77, continua Lúcia, o dono do restaurante onde fazíamos refeições alertou Eugênio. Se ele fosse convidado para fazer uma vistoria numa certa área, não fosse, pois tinha ouvido no restaurante que era uma cilada para matá-lo. 2 dias depois, realmente meu marido foi procurado e se recusou a fazer tal vistoria, alegando que ele era advogado de poceiros e não da família Fé Souza. Em março de 77, Alexandrino Agostinho Fé Souza chegou a invadir a casa do casal. A janela era baixa e ele ficou do lado de fora, ameaçava entrar.
Quando botava a perna para dentro, Lúcia, que controlava os dois cachorros do casal numa corrente, liberava os cachorros e ele recuava. Ela tirava os cachorros e o homem ameaçava voltar de novo. A cena durou quase 1 hora. Alexandrino xingando Eugênio e os cachorros dando troco, com latidos. Depois o casal ficou sabendo que tinha sido tudo preparado. Alexandrino tinha descido a rua com arma e depois entregou-a a um amigo. Se Eugênio reagisse às suas provocações, o amigo atiraria em Eugênio. Mas Eugênio ficou dentro da casa e Lúcia na porta com os cães. A queixa-crime que Eugênio impetrou a partir desse fato ficou parada, bem como não foram para frente os diversos pedidos de representação por escrito que o advogado fazia, denunciando a delegacia regional por sua omissão. Muralha humana contra trator. Corria abril de 77. O cenário era a região da Serra Pintada, em Coribe. Ali, o fazendeiro e grileiro Alberto Nunes e seu colega Valdeli tinham fazendas. Elas eram separadas por quilômetros, mas os dois combinaram unir as propriedades. A área entre as duas fazendas era ocupada por famílias que estavam ali há mais de 100 anos. Mas aos dois fazendeiros não importava. Eles planejaram expulsar essas famílias. Valdeli mandou queimar a roça e casa de um poceiro e Eugênio entrou com queixa-crime contra ele. Gerentes e jagunços dos fazendeiros combinaram de invadir a área de poceiros. Chegaram numa quinta-feira, começaram a confusão e ficaram de voltar no domingo com o trator para destruir tudo. O pessoal da Serra Pintada resolveu reagir e Eugênio os aconselhou na escola da forma de luta. No domingo apareceram o tratorista, o Zé Pequeno, o delegado Abílio Antunes e mais 2 policiais. Mas as mulheres e as crianças formaram uma muralha humana para impedir a marcha do trator. O delegado tentou, pediu, explicou que todo mundo tinha de sair. Acabou se aborrecendo e chegou a dar a ordem ao tratorista para passar por cima das cerca de 40 pessoas que formavam a muralha. Os olhos das crianças se abriam mais. As mulheres tremiam e um policial veio correndo dizendo: "Oxente, o delegado ficou louco." Passa, não passa, o clima foi esquentando. Tinha gente querendo desistir de ambos os lados. Mas palavra dada não se volta atrás. Os homens do trator não queriam ficar desmoralizados, e os poceiros não queriam ficar sem suas casas. Umas crianças queriam cantar, outras choravam e agarravam as pernas das mães, que tremiam ainda, mas que não arredavam o pé. O delegado bufava sua impotência entre palavrões. Instigava seus homens. O tratorista não teve coragem de cumprir a ordem e recuou. Juiz participa de espancamento. Assim era o dia a dia do casal de advogados, pedir providências que já se sabia que não iam dar em nada, mas era preciso pedir assim mesmo, e conviver com coisas espantosas, como o caso de 7 trabalhadores espancados com participação de um juiz de direito. Isso aconteceu antes de Eugênio e Lira chegarem a Santa Maria, mas aconteceu de verdade. Era o juiz de direito de Bom Jesus da Lapa, Dr. Anísio Borges, que hoje está em Salvador. Ele participou do espancamento, segundo o depoimento dos 7 espancados, e o próprio casal Eugênio e Lúcia chegou a pegar bilhetinhos desse juiz, dando ordem para o oficial de justiça fazer as violências que quisesse, com o intuito de expulsar os poceiros dos locais onde a Coribe Agropecuária queria desenvolver suas atividades. Lúcia acrescenta que o proprietário dessa empresa, Camacan Agropastoril, é Luiz Américo Lisboa. No coquetel da morte, a vítima foi convidada. No dia 16 de julho, houve um coquetel na cidade promovido pelo grupo Góis Coabita. Convidaram Lúcia e Eugênio, dizendo que era bom que eles ficassem conhecendo os planos do grupo para a região. O coquetel comemorava o início de um projeto agropecuário, e o grupo dizia que, na forma com que os advogados encaminhavam as questões, a região não crescia. Era preciso acreditar no progresso e na força do investimento do capital. Era uma bebida e outra, os ânimos foram se exaltando. O próprio fazendeiro Valdeli, a certa altura, fez um discurso concluindo pela necessidade de eliminação de Eugênio. Neste coquetel e nessas reuniões, continua Lúcia, o que se visava realmente, o que se discutia, era a forma de como acabar com a vida do meu marido. Como não tinha dado certo a tentativa de suborno, partiram para denúncias de atividades subversivas. Como isso também não estava dando muito certo, o terceiro passo seria então a eliminação. A véspera do crime. No dia 21 de setembro, Eugênio não demonstrava maiores preocupações. Saiu com Lúcia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais por volta de 17h30 e passou por diversos lugares na cidade, com Zé Pequeno sempre por perto. Uma presença constante, uma ave agourenta. À noite do mesmo dia, o casal passou pelo Hotel Souza e viu o carro de Valdeli parado em frente. No dia 22, Eugênio foi à casa de um amigo pegar máquinas de datilografia emprestadas. No caminho, parou na barbearia para cortar o cabelo e fazer a barba. Estava tranquilo na rua em que morava.
mas Lúcia notava o tempo todo uma pessoa estranha na cidade, a cerca de 5 metros do marido, seguindo-o como uma sombra. Fazia muito calor. Lúcia chegava à janela da casa e viu o sujeito sempre na mesma posição. Reconheceu o pistoleiro Wilson. Luzes se apagam quando vai ter crime. Em Santa Maria, quando as luzes se apagam, é porque vai ter crime ou fuga de presos. Na véspera e no dia da morte de Eugênio, as luzes foram apagadas alguns minutos. Isso dá uma insegurança, aumenta a tensão no ar. Eugênio terminou de cortar o cabelo mais ou menos 7h30 da noite. E desceram a rua Eugênio, Lúcia e a moça que trabalhava com eles no sindicato. Quando já estavam no meio-fio para pegar o carro, o pistoleiro saiu correndo por detrás dos três e só teve de virar a mão para atingir com um tiro na testa o advogado. Eugênio nem chegou a ver quem era. Lúcia só ouviu o estampido e viu o marido caído. A advogada viu que o marido estava morto e ainda tentou procurar a arma dele. Depois da tentativa de invasão de sua casa, Eugênio passou a usar uma arma. Mas nesse dia ele não a levava consigo. Lúcia viu que o marido morrera. Era verdade, não tinha jeito. O que fazer? Tomar providências ou ir atrás do pistoleiro, chamar o delegado ou rezar a Deus Todo-Poderoso, mas que Deus chamar, o dos grileiros ou o dos poceiros? O sangue manchou as pedras da rua. Ela viu que era fatal. Não podia chorar. Pediu ajuda a um carro da prefeitura que passava. Implorou, gritou para irem atrás do criminoso. Ela viu para onde o homem tinha fugido, mas o motorista se recusou a persegui-lo. O criminoso saiu atirando, tentando intimidar quem quisesse ir atrás dele. Perguntas e esclarecimentos sobre o caso. Uma das perguntas feitas a Lúcia no Tribunal dos Crimes do Latifúndio foi sobre a participação da OAB no caso da morte do marido, mas ela preferiu dar uma resposta mais geral. O sistema político e econômico em que vivemos permite e cria crimes como este. Se cria ele, não vai punir os criminosos. Se a justiça como um todo e a OAB em particular procuraram fazer alguma coisa, foi para atender às reivindicações da gente. Mas houve uma grande pressão no Estado e muitos telegramas vindos de outros estados, todo mundo cobrando. Mas em nenhum momento eu me iludi. Nós, que temos fome e sede de justiça, não vamos acreditar na injustiça que está aí. Acredito muito mais em tribunais como este, que são os canais mais consequentes que nós temos. Mas a pergunta volta, insiste. Seus advogados, ou os advogados indicados pela OAB, tomaram alguma providência junto à cúpula do Poder Judiciário, ao Conselho de Magistratura ou ao Tribunal de Justiça? Neste nível de advogados, não. Foi a resposta. Agora, o movimento sindical sim, pois encaminhou abaixo-assinado junto à Corregedoria e ao Tribunal de Justiça pedindo o andamento do processo, denunciando essa paralisação. Mas a FETAG nunca obteve uma resposta. Finalmente, a última pergunta. Dos 3 poderes, você mencionou até agora 2. O judiciário acovardado, fazendo o jogo do executivo via polícia. Eu queria perguntar sobre o terceiro poder. O legislativo em algum momento se manifestou? O legislativo se limitou, logo após o fato, a fazer algumas denúncias nas sessões da Câmara. Eu cheguei ainda a apresentar o depoimento que Eugênio fez na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não sei se essa CPI da grilagem chegou a alguma conclusão. Acredito que não. Depois disso, nunca vi nenhuma participação do Legislativo no sentido de fazer alguma cobrança sobre tanta omissão. Desde 1979 até hoje, a única coisa que houve foi a manifestação do movimento sindical. Testemunhas têm a palavra. A primeira testemunha foi Antônio dos Santos, que afirmou: a delegacia de polícia, tanto no município de Santa Maria da Vitória como no município de Coribe, para quem tem dinheiro, funciona muito bem. Mas para o trabalhador ela nunca funcionou. Nunca lhe deu qualquer direito. O trabalhador é preso e massacrado dentro dos seus próprios direitos. Em seguida, entrou a segunda testemunha. Meu nome é Adriano José de Souza, moro no município de Coribe, mas bem lá em cima da serra, de Ramalho, que, divisando com o município de Carinhanhã, fica bem distante. Mas a gente reconhece a luta de Santa Maria. Por lutar a favor da massa trabalhadora é que Eugênio foi assassinado. Ele não olhava para os bonitos bois de presente, bonitos cavalos de raça, olhava para a massa sem terra, para os poceiros, sendo tangidos das terras que ocupavam há muitos anos. Por isso, como diz a história, a morte dele começou antes dele morrer. Perseguido várias vezes dentro da própria casa, ele me disse algumas vezes: Adriano, estou me sentindo ameaçado, mas vou lutar, e enquanto eu ver a classe trabalhadora unida na defesa de todos, estou lutando. Adriano vai se inflamando enquanto fala.
A gente sabia que existem bárbaros assassinatos, mas nunca esperava que ia acontecer com o advogado do sindicato. Mas não foi uma coisa que esmoreceu os trabalhadores, pelo contrário, reforçou. Quanto aos assassinos, a gente não pode testemunhar e dizer que abriram a cadeia para eles saírem. Mas, como tem acontecido muito do dinheiro para fazer soltar, a gente tem quase certeza que foi isso. O discurso continua. A nossa vida, a vida dos trabalhadores é preciosa. É igualzinho à vida dos ricos. E poderia dizer até é mais especializada, porque nós é quem produzimos alimentos para ir à mesa dos senhores, juízes, senhores advogados. Bem, mas eu queria, para terminar, senhores juízes, pensar mais nas causas. Quando vierem os processos de trabalhadores rurais lá no fórum, pensem mais na classe trabalhadora rural e urbana. Não recebam grandes pacotes de dinheiro dos fazendeiros. Não. Vocês não trabalham na roça, mas talvez alguns de vocês até concluir esse estudo, talvez até sofreu. Quem sabe algum de vocês não foi de família pobre, mas toda vez que sentarem na mesa de jantar ou almoçar, pensem nessa massa trabalhadora. Enquanto vocês têm tudo, para eles falta um pedaço de pão. Outra testemunha entra em cena. Meu nome é Antônio Dias Nascimento, atualmente professor da Universidade Federal da Bahia, de formação jornalista com pós-graduação em Sociologia. Na época da morte de Eugênio Lira, eu trabalhava como assessor da FETAG do estado da Bahia e conheci Eugênio 2 anos antes. Segundo Antônio, para se entender o contexto do crime, é preciso pensar no papel do Estado na região de Santa Maria a partir da década de 70. Até o início desse século, somente as margens do Rio Formoso eram ocupadas. Com as secas da primeira metade do século, as famílias começaram a migrar para aquela região. Apresentavam-se na prefeitura e recebiam uma ordem para ocupar as terras que ficassem além das terras que estavam às margens dos rios. Esses poceiros foram abrindo em multirões as picadas até as margens do rio corrente e até o porto de São Félix para transportar sua produção. Na época, a fartura era tanta que tudo tinha um ar de festa. As gaiolas encostavam no porto de São Félix para receber os cereais, e tinha gente, exagerando um pouco, que dizia que os pobres da cidade passavam de uma safra para outra sem precisar pedir esmola. Enquanto os trabalhadores do porto descansavam, os pobres catavam os grãos caídos na areia. Falou-se de tudo, menos dos poceiros. Com o plano de integração nacional da década de 70, algumas linhas de crédito foram abertas e largamente usadas na região. Um folheto impresso pelo Ministério do Planejamento sob a coordenação do ministro do Interior convidava empresários de várias regiões do país e mesmo do exterior para visitar a região. Até aviões foram fretados para as visitas. Falou-se do clima, da fertilidade do solo, da disponibilidade de recursos no governo, só não se falou que as terras já estavam ocupadas. Além disso, continua Antônio, lá também não havia juízes, e o aparelho policial se limitava a um delegado, sem substituto, 1 ou 2 soldados sem viatura, quando começamos a visitar a região no início da década de 70. E o acesso era muito mais fácil para Brasília e Goiânia do que para Salvador. E mesmo quando Eugênio morreu, nos 10 dias que passamos lá enquanto o crime era apurado, a comunicação dos jornalistas com a cidade era feita via rádio de polícia. Foi com os incentivos do governo que a região começou a se desenvolver, a criar uma infraestrutura ainda precária. Só que esse desenvolvimento foi feito com brutalidade e sem respeito ao elemento humano já fixado. O governo do estado adaptou a estrutura viária para facilitar mais a chegada dos investimentos. Abriu-se a estrada BA-174, que liga Coribe a Javi. Isso facilitou a chegada dos grileiros, continua Antônio. As pequenas vias abertas pelos lavradores no início do século passaram a ser ocupadas por carretas. Foi uma destruição. Gama, uma pequena vila com mais de 400 habitantes, virou pasto de bois, que entravam pela porta da cozinha e saíam pela porta da frente. O cemitério foi pastado pelos bois. Em muitas outras vilas aconteceu o mesmo. Em agosto de 78, os principais investimentos feitos na região tinham em média terras de 22.200 hectares, não geravam empregos e eram notadamente para a pecuária. A vida dos lavradores virou um inferno. Importunados pela expulsão e pelo assassinato, houve até voos rasantes de fazendeiros, entre eles os do grupo Pernambuco Souza Leão, que os fazia. Num desses voos, a imprensa baiana noticiou na época, foi assassinada uma lavradora com o filho nos braços. Escritura definitiva em inglês. A legislação fundiária foi modificada e as terras, antes cedidas a camponeses, passaram a ser do Estado. Cabia a quem quisesse provar que era proprietário.
e antes se sabia que 90% das terras da Bahia eram de domínio público. Nunca houve titulação nem emissão de títulos definitivos de posse pelo Estado. Cerca de 10% da área de Santa Maria foi apropriada por estrangeiros ainda na década de 60. Houve uma CPI em 68 que causou escândalo. Todas as negociações de terras eram feitas por um juiz lotado naquele momento em Bom Jesus da Lapa. E havia um escritório ou cartório em Brasília ou Goiânia em que o memorial descritivo das áreas é escrito em inglês. Por coincidência, houve um incêndio na Assembleia Baiana e só queimaram os arquivos dessa comissão parlamentar de inquérito. Os fazendeiros tinham acesso facilitado ao processo de aquisição de terras. Eles simplesmente requeriam a emissão de posse junto à ITERBA, Instituto de Terras da Bahia, e este publicava um edital dizendo que as áreas estavam sendo pleiteadas por tais empresários. Várias vezes, para confundir, trocavam o nome da área. Se decorridos 30 dias ninguém reclamasse a área, era emitido o título definitivo. Os fazendeiros mais sabidos deixavam decorrer 6 meses e depois disso compareciam na área já armados de capangas, jagunços e peões para fazer a demarcação de terras. Cerca de 95 comarcas em Salvador não tinham juízes. Havia um único juiz em Santa Maria da Vitória para atender a toda a região do São Francisco. Culto ecumênico a um bravo. Evaristo Moraes Filho foi o juiz relator do processo de Eugênio no Tribunal dos Crimes do Latifúndio. Suas palavras: esse julgamento significa um culto ecumênico em memória desse bravo advogado. O caso reflete, desde a morte à impunidade dos assassinos, uma brutal omissão do aparelho estatal. E a omissão é crime assim definido no artigo 5º do novo Código Penal. É criminoso quem se omite diante de um crime, tendo o dever de apurá-lo. Evaristo traçou um paralelo entre o crime de Eugênio e o de Padre Josimo e continuou. No caso de Eugênio, prendeu-se o executor Wilson e forçou-se um auto de flagrante. O juiz Libório foi inacatável. Saiu a cata dos criminosos e foi considerado suspeito. Depois veio a moralidade seletiva. Os processos contra os poderosos demoraram, mas os contra os pobres são de uma rapidez fulminante. Não se pode desculpar a inércia da OAB, que compactuou com a paralisação do processo. Mesmo com os réus foragidos, pode-se levar o processo até a última instância. A responsabilidade é de toda a classe dos advogados. Nós todos fomos omissos. A fuga da delegacia é ridícula. O delegado oficiou a juíza sobre a remoção, dada a possibilidade de fuga. A juíza pediu providências que não foram tomadas. Tempos depois, foram encontrados serras na cela dos acusados, que acabaram fugindo em dezembro de 79. O processo parou por falta de réus. Evaristo continuou dizendo que, mesmo quando a justiça quer agir, há outro poder que garante a impunidade do latifúndio. É o poder econômico que arma a mão dos pistoleiros. E o maior responsável é o sistema capitalista selvagem, periférico e subordinado. São 10 milhões e 700 mil homens do campo sem nenhuma terra. 500 mil crianças brasileiras morrem de fome por ano, enquanto o Brasil exporta soja até para alimentar animais. Eugênio morreu sacrificado por este modelo. Ele foi eliminado 5 dias antes de depor na CPI das terras, onde iria entregar a relação dos grileiros numa região de 462.875 hectares, envolvendo fazendeiros e companhias agropecuárias. Agruras do faquir exportador. Evaristo abordou também, baseado em pesquisa feita nos jornais, o modelo do desabastecimento. Nas últimas décadas, foi praticamente paralisado o crescimento da agricultura, voltada para a produção de alimentos básicos como feijão, arroz e mandioca, que é exatamente a agricultura praticada pelo pequeno lavrador. A agricultura voltada para a produção de soja, açúcar e laranja, voltada para o mercado externo, cresceu de forma extraordinária, favorecida pela política do governo. Mas a que preço cresceu, pergunto eu? Segundo a socióloga Vilma Figueiredo, isso aconteceu através da extrema concentração de processos e benefícios econômicos nas mãos de uns poucos e a exclusão das forças populares da área decisória. A modernização do campo durante o período do regime militar trouxe consequências prejudiciais ao setor agrícola. Os pequenos agricultores deixaram de produzir alimentos básicos enquanto os fazendeiros aumentavam o uso de tecnologia moderna. Optou-se pela monocultura especializada. Este quadro trouxe uma marginalização maior ainda para o camponês e sua quase proletarização direta. Os efeitos foram o aumento do número de assalariados e o crescimento dos boia-frias. Na colagem feita por Evaristo, há ainda o depoimento do presidente do INAM, Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, um órgão oficial. Ele fala do modelo do faquir exportador, em que se passa fome aqui dentro para mandar comida para fora, a troco de dólares que já nem valem tanto assim pelo mundo afora. O povo é obrigado a produzir muito, consumir pouco e exportar o máximo para o lucro dos banqueiros internacionais, para atender à dívida externa.
Finalmente concluiu: a dívida externa do país está sendo paga com o sangue verdadeiro, rubro e quente dos trabalhadores e seus defensores. Gente como Eugênio. Este sangue rubro deve ser o adubo da nossa luta pela emancipação do Brasil e do seu povo. Condeno a estrutura social que ceifou a vida dele e espero que o governo democrático de Valdir Pires dê uma lição ao país determinando a reabertura do processo. Armas profissionais para os fazendeiros. Mas o advogado Felipe Amodeu ainda teria oportunidade de se pronunciar sobre o caso de Eugênio. Ele preferiu começar dizendo que, apesar de o Tribunal dos Crimes do Latifúndio ser um fato positivo, não é esse tribunal que vai oferecer uma solução paternal ao trabalhador rural, nem ao advogado, nem ao cidadão brasileiro. Todos nós temos a responsabilidade, o dever coletivo de buscar essas soluções. E esse encontro nos permite trocar impressões e viabilizar melhor os caminhos para essas soluções. Ele apontou também para o perigo de todos nós, trabalhadores rurais, advogados, mulheres, viúvas de vítimas, podermos virar mártires dessa luta. Nós todos corremos o risco de sofrer exatamente a punição que deveria ser destinada aos verdadeiros criminosos. O perigo, segundo Amodeu, vem do fato do avanço da organização dos grileiros profissionais e da UDR. Há 10 anos atrás, Eugênio chamava atenção para o risco de os fazendeiros se armarem com armas profissionais. Naquela época, o grileiro não tinha uma organização profissional. Hoje ele tem uma organização que se permite o desplante de fazer uma trovoada com a movimentação de um rebanho integrado por milhares de cabeças de gado para lembrar em Brasília a presença deles. Uma organização de latifundiários, a UDR, se permite a brincadeira de ter como peça de resistência no leilão uma jega fêmea chamada Maria da Conceição Tavares. Eu me pergunto, qual seria a reação da autoridade pública se a jegue fêmea se chamasse Marli Sarney? Construir a muralha da conscientização. O advogado Modesto da Silveira começou com uma exposição didática, afirmando que nada reflete mais a sociedade do que a lei. A lei reflete todas as relações sociais, com todo o esquema de poder da classe que domina e também da classe que busca um processo democrático de fazer justiça social. E esse processo vem ao longo dos séculos e chegamos ao que estamos discutindo aqui, as mazelas dos poderes de uma civilização. E o pior é que, quando você tenta testar uma dessas correntes de poder, seja do legislativo, executivo ou judiciário, você vai encontrando uma sequência de elos apodrecidos, rotos, que comprometem a corrente como um todo. Tudo isso, segundo o jurista, faz com que a sociedade se encontre hoje no impasse. Ou a gente encontra, repensando as próprias bases dessa civilização, uma saída, ou então estaríamos repetindo aqui, a cada ano, os mesmos processos de chorar diante de um muro contra o qual não podemos nada. Mas é um muro contra o qual podemos sim, na medida em que cada um de nós, começando pela discussão dessa realidade, se conscientiza dela. Então a gente começa a furar e cavar o reboco dessa enorme muralha. E, no próprio ato da conscientização, já estamos começando a corroer a muralha. Então, a gente começa a ter condições de ação. E a ação se torna, então, eficiente e rápida para derrubar a muralha e reconstrói-se outra, com participação da maioria para ficar no lugar dela. Vamos construir uma muralha de uma civilização mais justa. Ele ganhou dormindo o que o brasileiro não ganha acordado. E o último voto foi do presidente da mesa, Calmon de Passos. Ele começou esboçando um tom de sinceridade, fazendo uma autocrítica de sua posição de classe. Blasfemar contra o sistema não leva a nada, pois o sistema é uma coisa amorfa. O sistema sou eu que tenho um escritório de advocacia e ganho dinheiro patrocinando causas de quem tem dinheiro. É cômodo eu chegar aqui e fazer uma colocação teórica contra o sistema capitalista, mas eu sirvo a ele. Serve ao sistema capitalista toda a nossa classe média, que ou é cartorária ou é dependente do capitalismo privado. Eu ganho dormindo o que muitos brasileiros não ganham trabalhando 8 horas. Calmon tentou reverter a situação, colocando que a solução está nas mãos destes que estão tentando se organizar. Pois bem, disse enfaticamente, condeno o sistema, mas também condeno vocês a se organizarem, a fazerem seus sindicatos fortes. Vocês vão compreender que saúde e educação, quem deve dar é o Estado, mas que é preciso que vocês deem mais e mais de vocês, para poderem pressionar o Estado, a fim de que ele dê a vocês o que lhes é devido. Enquanto ficarem esperando passivamente pelo Estado, ficarão permanentemente como vítimas. A única coisa que podemos fazer é ajudá-los na conscientização de sua dignidade pessoal e ajudá-los a se conscientizarem dos instrumentos de libertação de vocês e esperar que vocês sejam senhores dessa consciência e senhores desses instrumentos e se libertem. Porque nós somos absolutamente impotentes para libertar vocês. Muito obrigado. Situação atual do caso. Finalmente, o advogado de Lúcia, no processo da Justiça Comum, Jacques Azeredo, informou sobre o andamento ou não andamento atual do caso. Todas as testemunhas já foram arroladas na denúncia e já foram ouvidas pelo promotor.
A prova da defesa ou das diversas defesas também já foi produzida e o processo chegou às razões finais. Depois que a acusação produz sua prova e depois que a defesa também produz a prova, o juiz abre um prazo para que a acusação se manifeste e um prazo para que a defesa se manifeste. Em razão dessas manifestações e provas, o juiz tem então 3 alternativas. Ou ele determina que os denunciados, os réus, sejam submetidos a julgamento do júri, ou ele absolve esses réus. Ou ainda, pode impronunciar, reconhecendo que os réus não são responsáveis pelos fatos que o processo apura. O processo ficou paralisado antes das razões finais. No momento, há sinais de que o Ministério Público se interessa de novo pelo andamento do processo. Veia poética de Lira. O advogado Eugênio Lira também era um poeta. Aos 18 anos, lançou seu primeiro livro de poesia, chamado Fogos Fatos. E mais tarde, publicaria um outro volume, também de poemas, Abismos, em 1968, aos 21 anos. Sua poesia, como a de tantos outros poetas engajados, se ressente de uma certa padronização de imagens, muitas vezes ficando em cima de palavras de ordem que, se por um lado são vibrantes como os slogans que apregoaram, por outro lado carecem de maturidade literária. Mas se a própria vida não permitiu que Eugênio amadurecesse seu trabalho e muitas coisas que ele queria fazer, sua poesia também ficou interrompida, como um grito parado no ar. Como poeta, Eugênio tinha a seu favor o dom da palavra, não fosse ele baiano como Castro Alves ou Glauber Rocha. Quando solta o verbo e a imaginação, ele é generoso e caudaloso, como nesses versos do poema Delirium. Meus ideais se recolheram todos. Venceu a força, retumbaram balas. Fuzis canalhas, fogo intenso falam. Não sou tão livre, me fugiam as galas. E os tiranos a naufragar no lodo, forçam, renegam no disfarce, calam. Havia também outras trilhas que poderia ter seguido e, com mais economia de meios, ele esboça bons resultados no poema Senhor Capitão. Senhor Capitão, o povo é ladrão? E mesmo que fosse, não existe ciência que pregue violência. O povo só pede, esforço não mede. Senhor Capitão, a libertação. Seu próprio cotidiano jurídico inspirou versos como estes constantes de uma petição feita por ele no processo número 17.022 ao juiz da primeira vara da assistência judiciária de Salvador, em 1970. O número desse processo, dúvida alguma, se me impôs. É de 200.022. Diante do desrespeito, vista a procrastinação, ficou sem o efeito a dita consignação. Enfim, é bom que se diga, sem interesses mesquinhos, que a insensatez e a intriga trazem transtornos daninhos. Espero seja encontrado dito processo sumido para que seja negado noutro juízo um pedido. Para que não mais se inquira, abaixo fica firmado, do autor advogado, o doutor Eugênio Lira. Além de poemas dedicados à sua mulher, ele tentou também a poesia concreta nos versos de Terra em Terra. Me oculto no teu ventre, terra. Me encontro homem no teu grito, terra. Espero da justiça o último eco, terra. E trago no meu grito o fato terra. Aqueles que não têm terra, aqueles que tiveram terra, aqueles que pretendem ter terra, não morrerão sem terra. E finalmente, o que já é mais conhecido de sua obra são essas estrofes. Plantemos novas sementes, colhamos frutos maduros, rompamos todas as frentes e os obstáculos futuros. Sejamos mais conscientes e juntos onipotentes, protestemos todos os muros. Poeta inspira os poetas anônimos. Eugênio não foi o único a tombar lutando ao lado dos trabalhadores, mas talvez porque seu caso tivesse grande difusão, ele virou inspiração para os poetas populares de cordel. A música e a letra desses versos de A Volta do Ladrão de Gado foram compostas por lavradores anônimos de Santa Maria da Vitória. Hoje eu vivo recordando, já não esqueço seu nome, de quem morreu inocente pela tradição de uns homens. O saudoso advogado, o nosso doutor Eugênio, que deixou grande saudade do maior ao mais pequeno. Eu peço ao Deus poderoso, o nosso Pai de bondade, protegei todos que lutam com essa dificuldade. Dai muita força e coragem, a justiça para vencer, os grileiros da Bahia, senão muitos vão morrer. Em 22 de setembro, houve este acontecido. Foi isto em 77. Gravei bem no meu sentido, quando chegou a notícia que Eugênio tinha morrido, morto por um pistoleiro, mandado pelos bandidos. Eis, finalmente, um outro exemplo de poema anônimo. Meu coração está magoado, minha alma está ferida. Meu real advogado, por nós perdeu a vida. Ó tristeza para todos nós, quanta amargura. Nunca mais veremos seu sorriso, nunca mais. Papel dramático das viúvas. Uma presença constante no Tribunal dos Crimes do Latifúndio, as mulheres também foram objeto de louvação por parte dos oradores.
O advogado de Pernambuco, Roberto Franca, louvou a coragem de Lúcia Lira e também de Josilete Cavalcante, viúva do advogado Evandro Cavalcante, morto em Pernambuco por defender poceiros. Disse o advogado: se os pistoleiros soubessem dessa força, dessa altivez, dessa capacidade de luta das viúvas, que são porta-vozes, são a continuação da luta, transformando-se em símbolo, talvez eles pensassem duas vezes antes de matar Eugênio ou Evandro. Lá em Pernambuco nós temos Josilete, que assumiu o lugar de seu marido morto no sindicato, e mesmo sem ser advogada, participa ativamente das lutas dos trabalhadores. Eu quero que fique registrado nos arquivos desse tribunal, para posterior apreciação, o processo-crime que apura a morte de Evandro Cavalcante. Resultado do julgamento do caso Eugênio. Acórdão. Vistos e relatados os autos do processo-crime número 29 de 77, registrado na comarca de Santa Maria da Vitória, conhecido como caso Eugênio Lira, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória e Coribe, assassinado por um pistoleiro profissional, atingido por um tiro na testa há mais de 10 anos na cidade de Santa Maria da Vitória, em plena via pública. Homicídio ocorrido depois que os mandantes do crime tentaram subornar a vítima, acusaram-na de subversão e fizeram ameaças indiretas e diretas. Crime perpetrado 5 dias antes de Eugênio Lira juntar documentos e prestar depoimento à CPI da grilagem na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, há cerca de um mês depois de Eugênio haver ingressado com ação judicial contra os poderosos grileiros da região, em favor dos trabalhadores rurais. Os membros do Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio, na conformidade de ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, decidem declarar a responsabilidade dos organismos de segurança e justiça, os quais, por omissão e até por ação, contribuíram para o cometimento do assassinato e asseguraram, até o momento, a impunidade dos executores materiais e dos mandantes ostensivos do crime, ainda não levados a julgamento, apesar de já passados 10 anos. Afirmar que o extermínio de trabalhadores rurais e dos defensores de seus direitos é reflexo de uma estrutura social e fundiária iníqua e de um modelo econômico voltado para a satisfação de interesses financeiros, o que estimula a concentração de renda e de propriedade de terras nas mãos de minorias privilegiadas, inclusive empresas multinacionais. Oficiar ao governo, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria de Justiça, à Assembleia Legislativa, à Ordem dos Advogados, no Estado da Bahia, bem como às autoridades correspondentes em nível federal, denunciando a injustificável paralisação desse processo-crime, como a de tantos outros idênticos, solicitando seu imediato prosseguimento e pleiteando a punição dos culpados e dos responsáveis pela impunidade. Presidência do Dr. Calmon Passos, Tribunal dos Crimes do Latifúndio. Já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será